que são as contradições geradas dentro do trabalho capital no sistema de nossa produção capitalista, existe positividade. E eu quero buscar essa positividade no artigo 12 do protocolo de Kyoto. Então, como vocês sabem, acho que todo mundo já vai falar do protocolo de Kyoto, né? É uma carta de intenções de diversos países do mundo com o objetivo de diminuir o aquecimento global, a mitigar o problema aí do clima, da alteração do clima. Então, uma carta de intenções de diminuir a emissão de gases poluentes, onde os países que mais contribuem têm suas tarefas, suas metas. E os países que menos contribuem podem ser beneficiados com o desenvolvimento que eles chamam de desenvolvimento sustentável. Então, esse é o objetivo do protocolo de Kyoto. E o artigo 12 cria os mecanismos de desenvolvimento limpo. Vocês também já ouviram falar, os famosos MTS. E esses mecanismos de desenvolvimento limpo seria assim, a estratégia para, por um lado, os países que poluem compensarem suas metas de poluição e, por outro lado, os países que não são classificados como aqueles que têm que diminuir a emissão fazer um desenvolvimento limpo. Ou seja, não seguir o exemplo dos países escravizados, que é o desenvolvimento contrário ao limpo sujo. Então, o princípio básico do MDR seria esse. Então, eu quero mostrar, por um lado, eu já parto do princípio que, dentro do modo de produção do capitalismo, nós não vamos conter o aquecimento global. Olha a ONU dizer, aí saiu na imprensa, né, porque é uma moda falar do aquecimento global, a ONU diz que ainda não tem. Conversa. Que o fundamento do aquecimento global, da superprodução de mercadorias, que existe uma superenergia, não se resolver, não tem tecnologia e energia alternativa que dê conta do problema. Entretanto, esse sistema, essas contradições, criam alternativas de desenvolvimento de energias e tudo mais, tecnologias que são benéficas para a humanidade, mas, no meu entendimento, numa sociedade paralela do capital. Não é a seu. Essa parte dos princípios são abstratos. Então, vocês vão ter todos aqueles que vão defender para vocês um desenvolvimento sustentável. Aquela que defenda a sustentabilidade para além do capital. Seja o que for, se o comunismo fracassou, como o Papa disse, e a experiência humana que a gente tem sólida, então eu não sei que sistema é esse. Mas não é o capitalismo. Bom, vamos lá? Então, para eu mostrar isso do artigo 12, que é o centro da nossa aula, eu queria apresentar para vocês os fundamentos dessa crítica. Eu espero que eu consiga ter a felicidade de explicar isso para vocês rapidamente, porque a base disso é toda a teoria marxista. Para eu entender isso, foi mais de 20 anos de estudo. Então, eu estou apresentando e explicar em 10 minutinhos. Mas importa saber o seguinte: o que caracteriza uma mercadoria? Todo mundo sabe que é mercadoria, alguma coisa que se compra, certo? Mas a mercadoria, ela tem uma característica no capitalismo única, que nenhuma época histórica teve. No feudalismo não existia mercadoria. Existiam bens materiais de uso, mas não existia mercadoria. No escravismo, nas sociedades antigas, não existia mercadoria. Mercadoria existe unicamente no modo de produção capitalista. Qual é a característica dela? Ela tem dois valores. Isso é a característica da mercadoria. Ela tem um valor, que é o valor de uso. Eu compro ela porque tem uma utilidade para mim qualquer, uma bolsa. Pode ser um anel, é uma utilidade espiritual que seja, mas é uma utilidade, um valor de uso. E o valor, chamado valor de troca, ela tem um valor econômico. E esse valor de troca não necessariamente está ligado com o valor de uso. Isso que eu vou explicar para vocês. Então, o que é que o Marx fala lá no Capital, no volume 1 do Capital, sobre as mercadorias? Ele diz: as mercadorias vêm ao mundo sob a forma de valores de uso, de objetos materiais. Todavia, só são mercadorias por sua duplicidade, por ser ao mesmo tempo objetos úteis e veículos de valor. Essa duplicidade é que caracteriza a mercadoria.
dele é privado. Então vocês veem que tem uma contradição. E o valor, como eu falei, a quantia e a divisão técnica do trabalho é fundamental no capitalismo. Para quê? Para a produtividade. Porque se tempo é trabalho, quanto mais eu produzir em menos tempo, mais barato é. Imagina que tem um concorrente. Se você faz uma fábrica de bala de banana e uma tonelada da sua bala de banana é R$10, e ela consegue, pela engenharia de trabalho e mais uma nova tecnologia, fazer R$9. Você vai no mercado, quem é que vai conseguir vender mais balas de banana? Sua, né? E se você abaixa para R$9 sem ter toda a estrutura ali da fábrica para valer R$9, você vai sair no prejuízo. Então a tendência é você falir ou vender essa fábrica para ela e vai formando os grandes monopólios. Então por que cada vez é mais barato? É mais barato por causa da concorrência. Então cada vez, cada empresário tem que produzir mais barato e menos intervalo de tempo para poder competir. Porto, né? Já temos experiência com porto. Um navio, por exemplo, de 5.000 toneladas de congelado, que carrega em 48 horas, aqui, lá no Porto de Estados Unidos. Vamos dizer que Itajaí carrega em 24 horas. Para onde vai todo mundo? As navios, navios? Itajaí. Por quê? Porque é mais barato e o produto final é mais competitivo no mercado. Então, quem determina é o mercado em nível global. Se você é mais lento, azar teu. Então, isso faz com que cada vez mais se invista em mais tecnologias para produzir cada vez mais e mais barato. E essa base da produção é que gera a superprodução. Essa superprodução é dos fundamentos da vida. Ela não é para satisfazer uma humanidade, um povo pobre que precisa de alimento. É uma contradição dos sistemas. Os capitalistas estão se matando entre eles. Muito, sabe? Se vai ter mercado, vai ter consumo, tem que ter para escoar o produto. Porque o lucro ele só vai ter na hora de vender. Agora, ele não tem certeza absoluta que vai vender. E se precisa fazer uma guerra e destruir um país para construir de novo, vai se fazer uma guerra, destruir um país para construir de novo, porque a mercadoria tem que escoar. Por exemplo, a Afeganistão, para que destruir o Afeganistão? Entende? Então, toda vez que destrói um país, que tem uma guerra no país, olhem aí os jornais. Ah, eu lembro do Iraque, vai melhorar o mercado de não sei o que no Brasil, se der guerra lá. Então, todas as guerras vão sendo engendradas em cima de mercados. E os países que querem escoar, os empresários que comandam aquele governo, que querem escoar as suas mercadorias, quando o mercado já está globalizado, não tem mais lugar para você ir, vai se destruindo o país, se construindo o país, se destruindo, construindo tecnologias obsoletas para escoar o mercado. Eu não posso